Olá, eu sou Arilson Bispo da Anunciação, aluno do mestrado profissional do PROEF, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Polo Jiquié. Nós fomos instigados a fazer a prova nacional da primeira disciplina do curso, a produzir um mapa conceitual da disciplina que nós terminamos, que é justamente Problemática da Educação Física. A disciplina Problemática da Educação Física, ela trouxe 7 grandes temáticas relacionadas ao tema. E está disposta aqui no mapa conceitual com o número de 1 a 7. E essa disposição segue o rito que foi produzido na disciplina em relação às semanas. Então, nós seguimos esse mesmo procedimento que foram utilizados no processo da disciplina Problemática da Educação Física. Dentro das problemáticas elencadas, a primeira problemática que foi abordada foi a questão da atuação docentes, né? De como é que essa atuação ela se processa dentro da educação física. E dentro desse contexto, nós dividimos elas em 3 questões principais: as práticas tradicionais, as práticas inovadoras e o abandono do trabalho docente. Em relação às práticas tradicionais, a gente verifica que a educação física, nesse contexto, ela é esportivista, né? Onde o esporte é um elemento quase hegemônico e quase único da temática da disciplina, né? Dentro dessa perspectiva. E esse esporte abordado na perspectiva das práticas tradicionais, ele tem o cunho, o objetivo de tratar a disciplina dentro do contexto do alto rendimento, voltado para o processo de competição, onde o tratamento dado ao esporte está relacionado muito ao treino e à técnica apurada. Essa é a perspectiva das práticas tradicionais, onde a gente já pode perceber que ela é excludente, onde, primeiro, porque a disciplina ela se resume ao esporte. O esporte é um das possibilidades dentro da educação física escolar. E mesmo dentro da questão do esporte, a gente pode observar também que, normalmente, essa possibilidade de diversidade da quantidade de esportes é muito restrita na educação física nessa perspectiva, se voltando basicamente para o que nós chamamos de quarteto fantástico da educação física, que são os 4 esportes trabalhados de forma quase que hegemônica: futsal, o futebol, basquete, vôlei e o handebol. E outro aspecto de exclusão é que, quando a gente trabalha na perspectiva do alto rendimento, da performance e da técnica apurada, a gente justamente seleciona os aptos, né? E faz com que aqueles que não têm as habilidades inerentes, que são questionadas ou que são buscadas dentro dessa perspectiva, ele se afaste da disciplina, ele acabe não tendo a possibilidade de ter contato com essa prática cultural. Na perspectiva das práticas inovadoras, nós temos, a partir da década de 1980, a partir do movimento renovador, né, que veio com o intuito de pensar e questionar a educação física até então, enquanto disciplina, enquanto a sua abordagem dentro da escola. E tendo como um fundamento a cultura corporal de movimento. Então, o objeto da educação física, objeto de conhecimento da educação física, através das práticas inovadoras de movimento renovador, é a cultura corporal de movimento, que traz um aspecto fundamental em relação às práticas tradicionais, que é a contextualização e a reflexão. Enquanto as práticas tradicionais, ela prática pela prática, as práticas inovadoras, ela traz justamente a contextualização e a reflexão. Contextualizar essas práticas relacionadas ao ambiente, àquela localidade, contextualizar com a vivência prática daquelas pessoas, com a realidade presente naquele local, e fazendo sempre a reflexão
acerca do aprendizado. E uma outra questão que foi abordada, né, durante esse primeiro momento foi a questão do abandono do trabalho docente, né? Que é o professor que ele não intervém, ou seja, não tem atuação de fato quanto professor, né? Foi chamado também de um professor de aula rola-bola, né? Que é justamente o professor que resume a sua prática docente a entregar o material esportivo aos alunos, às vezes fazer a divisão das equipes e simplesmente fazer apitar a partida ou o controle do tempo do jogo, né? Sem nenhuma contextualização, não se preocupando com a participação de todos, né? Não trazendo aquela prática para a reflexão. Então, ele abandona o seu trabalho e, enquanto não, os alunos é que decidem o que vão fazer nas aulas, né? Que esporte vão praticar. Normalmente, os homens praticam futebol, futsal, as meninas o baleado, o handebol, ou até mesmo aquele grupo que fica fora da quadra, do espaço, né? Fazendo outras coisas, batendo papo até mesmo com o próprio professor. A segunda temática abordada, e na segunda semana da disciplina, foi a relação entre teoria e prática, né? Que é uma questão muito discutida até hoje, bem efervescente na educação física. E aí a gente tem a questão do saber fazer, que é esse processo da dimensão procedimental, da educação física, da prática, da praxe, única e exclusivamente, e do saber sobre o fazer, que é a disciplina no contexto escolar, abordando a cultura corporal, e para que os alunos tenham noção do que de fato eles estão fazendo e para que eles estão realizando. É trabalhar na dimensão conceitual da disciplina. E muitas vezes isso fica como uma dicotomia dentro da educação física, né? Sobre qual dessas abordagens, dessas questões deve ser proeminente em relação a outra. O que a gente entende é que a educação física ela é um todo, é importante, a gente não pode trazer a disciplina como simplesmente um discurso, né? A educação física tem um elemento crucial que é a cultura corporal de movimento e que é a praxe, né? A prática, o fazer, mas a reflexão, saber por que fazer e fazer toda a leitura desse contexto que está inserido, que foi inserido ontem, que está inserido hoje, e aquilo que prospecta dentro da cultura corporal de movimento, é importante que seja discutido. Então, dentro dessa relação teoria e prática, e dentro desse movimento da educação física, houve muita essa dicotomia de grupos que seriam a favor da prática, da prática da educação física, e grupos que seriam contra essa prática e queriam que a educação física se tornasse apenas um discurso. E a gente percebe que isso não é verdade. O que é importante é fazer essa contextualização dentro da perspectiva de uma disciplina que trabalha com um amplo campo do saber, que é a cultura corporal de movimento, que é histórica e faz parte, é inerente do ser humano. A terceira abordagem da disciplina tratou da questão dos aspectos legais da educação física, né? Do seu histórico, né? Como a educação física foi inserida na legislação. E essa abordagem diz muito do que a educação física foi, do que ela está sendo, do que ela poderá vir a ser. Muito do contexto da educação física está relacionado justamente a seus aspectos, da sua história dentro da legislação da educação brasileira. E aí a gente tem 4 aspectos, né, 4 leis bem específicas e que traduz muito essa questão da educação física, que é a LDB de 1961, a LDB de 1971 e a LDB de 1996, além da LDB de 2003. Na LDB de 1961, ele trata a educação física como uma prática obrigatória até os 18 anos, né, de idade. A gente dá um salto até a LDB de 1971,
onde ela é vista como uma atividade de cunho obrigatório em todos os níveis. Já deu uma evolução nesse sentido, todos os níveis de ensino, não mais relacionado apenas com a questão da faixa etária, da idade, que era a legislação de 1961. Avançando até a LDB de 1996, né, que teve uma mudança substancial no que diz respeito à disciplina, deixou de ser uma atividade, ela é o primeiro momento que a legislação contempla a educação física como componente curricular, né, obrigatório, e no seu texto também fala que a disciplina está inserida na proposta pedagógica da escola, né? Então, ou seja, é o primeiro momento que a educação física, ela de fato, ela está inserida dentro do contexto da educação de forma geral, dentro do ambiente escolar, como todas as outras disciplinas. E isso incorporando ao PPP, ao projeto político pedagógico, ou seja, com todas as dimensões que as outras disciplinas têm no currículo. E a LDB de 2003, onde a gente vai tratar um pouco adiante. Dentro dessa perspectiva, todas as 4 leis, ele tem um aspecto que são comum, que é a facultatividade da educação física. Ou seja, a educação física era facultada em alguns critérios onde as pessoas são liberadas da sua de praticar ou de estudar educação física. A gente vai ver logo aí na frente o porquê dessas duas questões. Então, era facultado a participar da disciplina os trabalhadores que tinham que trabalhar mais de 6 horas, trabalhadores acima de 30 anos, aquelas pessoas que estavam no serviço militar, prestando serviço militar, e as pessoas que tinham algum tipo de incapacidade física. A gente já daí de pronto já pode observar que a visão da educação física dentro desse contexto é uma visão puramente biológica, né? Voltada para a melhoria da aptidão física, onde se entende a educação física como única e exclusivamente como uma prática pela prática, voltada pelos aspectos biológicos. E aí também tem uma questão muito forte da questão do capitalismo, né? Onde a educação física voltada os seus praticantes, os alunos, né? É visto como alguém meramente pronto para o mercado de trabalho. E nós temos uma outra facultatividade através da LDB de 2003, que foi acrescentando esses outros itens que liberavam os alunos da aula de educação física, a questão também das mulheres com prole, né? Das mulheres que tinham filhos. Então, essas mulheres também são liberadas da prática da aula de educação física. Um aspecto da legislação e que precisa ser discutida é essa liberação, né? Essa facultatividade da disciplina, da prática, como está na LDB de 2003, está relacionada ao aspecto procedimental, ou seja, o aluno que tem essas condições, ele está liberado de fazer atividade, a aula prática, como a gente chama, né? Ou a parte da execução dessas atividades, ou de todo o contexto da disciplina. A gente sabe e percebe, e está discutindo que a disciplina de educação física tem suas dimensões procedimentais, conceituais e atitudinais, que estão dentro desse contexto do todo da formação do ser humano. Então, esse questionamento, né, e a gente acredita que dentro desse contexto, dentro do que a lei coloca e também do que a lei ela deixa em aberto, nesses casos específicos, o aluno está liberado, né, do aspecto específico do saber, do fazer, né, da prática em si. Até porque todo o pensamento construído através dessa legislação está baseado justamente nesse aspecto biológico, né, no aspecto da aptidão, melhoria da aptidão física. Então, nesse sentido, nossa interpretação é que as questões, o aluno não está liberado
de assistir às aulas da disciplina de Educação Física é muito mais do que simplesmente a fazer a prática com o cunho de melhorar a aptidão física. Outro aspecto dessa temática abordada dentro dos problemas de educação física, que a gente, na quarta semana, foi a questão da indisciplina e do afastamento das aulas de educação física, né? Seria o nosso quarto tema. Nós elencamos aqui dois aspectos específicos. Vamos falar da indisciplina, né? Que está relacionado com alguns aspectos importantes. Um aspecto que gera muita questão de disciplina também é a questão da faixa etária, de como os alunos é distribuído, elencado dentro da perspectiva da sala de aula. A gente percebe que ainda existe muito essa questão da distorção de idade série. Então, esse é um fator que gera indisciplina. Outro aspecto fundamental que gera indisciplina na sala de aula e na escola é a questão da superposição de turmas lotadas, né, superlotadas, onde isso gera todo um desconforto e acaba sendo um elemento desencadeador também na disciplina. Um aspecto fundamental que a gente não pode perder de vista é a questão da estrutura física e material da escola. A própria estrutura física da escola, muitas vezes, são escolas que são estruturas adaptadas, não foi pensada para ter escolas, muito menos apropriadas para a necessidade da disciplina de educação física. A questão do material também, a escassez de material, a falta de material, falta de materiais interessantes, instigantes, e que deem conta justamente das possibilidades desses alunos e da quantidade de alunos que a gente tem em cada sala de aula. Um aspecto interessante também que acaba desenvolvendo e despertando essa indisciplina é o desrespeito às regras, né? A falta de compreensão delas e acaba desrespeitando as regras estabelecidas na escola, até mesmo individualmente na disciplina. É fundamental também que as escolas tenham esse processo de construção de suas regras de forma democrática, juntamente com os alunos, e quando os alunos constroem juntos, eles sentem parte do processo, né? Eles se sentem respeitados nesse quesito, eles passam a compreender mais e respeitar essas regras, porque ele fez parte da construção delas. E são as diversas formas dessa manifestação de disciplina, falta de respeito com o professor, com o próprio colega, xingamentos, conversas paralelas, o uso incessante de aparelhos tecnológicos, como fone de ouvido, telefones celulares, né, sem caixinhas de som. Isso tudo são as manifestações da indisciplina dentro da escola. E no quesito afastamento também, nós temos um aspecto específico que é também a questão da faixa etária, né? Porque muitas vezes também nós temos essa distorção de idade série e a abordagem feita com o aluno com determinada idade, né? Por exemplo, um aluno da idade regular de 12 anos, no sexto ano, e nessa mesma turma você tem um aluno de 15, 16 anos, ou seja, as temáticas e as formas e abordagem que é conduzida para aquela disciplina acaba não sendo interessante, não sendo atraente para esse aluno que já está numa idade, né, numa adolescente, onde os aspectos da abordagem serão outros, né? Então isso acaba deixando ele desinteressado pela disciplina e acaba ele se sentindo fora ali do contexto, né, geral daquela turma. E aí acaba por propiciar também o afastamento. Nós temos a questão da legislação, que a gente fez a abordagem há pouco, né? Com essa questão da legislação que desde lá dos primórdios da educação física no Brasil tem esse aspecto de facultar alguns grupos de pessoas, ou seja, de liberar das aulas de educação física alguns grupos relacionados às várias questões que a gente já falou aqui. Então, isso acaba gerando, né, esse afastamento também. A própria organização escolar, como a disciplina é vista na escola, como ela é tratada na escola, como as famílias enxergam
a disciplina de educação física, como os próprios alunos enxergam a disciplina de educação física, né? Isso tudo pode gerar um afastamento. A gente sabe que, infelizmente, tem um entendimento muito da educação física como simplesmente uma aula desestressante, uma aula para sair, né, uma prática e para sair do universo da sala de aula tradicional, onde seria uma aula livre, e a educação física não é isso. Quando chega no ambiente, enquanto profissional, que trata a educação física, contextualiza a educação física dentro do contexto atual, dentro da perspectiva das práticas inovadoras, do movimento renovador, entende a educação física como uma cultura corporal de movimento, isso tudo gera também, pode gerar uma desestabilização nessa ideia da educação física idealizada pelos alunos, pelos pais, muitas vezes pela própria comunidade escolar. E outro aspecto também que gera esse afastamento é o próprio abandono do trabalho docente, né? Do professor, aquele professor que simplesmente é o professor rola bola, aquele professor que desistiu, na verdade, da sua missão, do seu labor e, de fato, de exercer na plenitude as suas atribuições enquanto formador. E um outro aspecto também interessante que gera esse afastamento é a questão dessa abordagem da educação física dentro da sala, dentro da escola, e que gera o insucesso e a exclusão. Essa educação física voltada para a esportização, voltada para a performance, educação física voltada para o alto rendimento, uma educação física que privilegia os aptos e abandona os menos aptos, desculpe. Isso gera, né, o insucesso, né? Ou seja, aqueles alunos que enxergam na disciplina algo que, por ele não ter habilidades, ele não vai conseguir fazer bem, e aí ele está com medo da crítica, né? Ele acaba não participando, sendo excluído desse processo, se excluindo também, né? Porque ele é excluído. Muitas vezes o professor permite isso. Então, esse processo também gera o afastamento. Isso tudo combinado com as aulas desinteressantes. Então, o processo fundamental para que a gente elimine esse problema, ou que a gente atenue, ou que a gente busque a excluir esse problema da nossa disciplina, é justamente o processo de inclusão e diversificar as práticas dentro da educação física, dentro daquilo que a própria educação física tem como temáticas no componente curricular, e não única, exclusivamente, de uma única prática, como o esporte, por exemplo. Daí, nós partimos para a sexta abordagem dentro do contexto, melhor dizendo, a quinta abordagem, que foi sobre a questão do ensino do esporte. Como é que é o ensino do esporte tratado dentro ao longo do processo da educação física? A gente percebe que o esporte foi, e em muitos casos ainda é, hegemônico dentro da educação física escolar. E mesmo sendo o esporte hegemônico, ainda tem uma redução desse esporte no sentido de 4 modalidades específicas, a gente chama de quarteto fantástico, que a gente já falou aqui: o handebol, voleibol, basquete e futebol, futsal. Então, além de ser uma questão de você diminuir, transformar a disciplina, minimizar a disciplina a uma única temática, que é o esporte, além disso, você reduz mais ainda no processo de que, dessa dinâmica da cultura do esporte que nós temos, que é vasta, a gente reduz apenas 4 modalidades. E isso basicamente voltado também pela escolha do professor, né? Isso não perpassa por uma discussão, mas com os alunos. Aquele professor que tem mais habilidade com determinado tipo de componente, ele dá ênfase a esse conteúdo curricular, em virtude do seu entendimento, da sua capacidade de abordar esse tema. E aí a gente vem para a questão: qual a função da educação física na escola? Qual o objetivo da educação física da escola e qual o objeto de conhecimento da educação física na escola? É muito mais amplo do que o esporte. O esporte é um desses elementos que não deve ser negligenciado, mas ele não pode ser o único.
E aí, dentro da perspectiva do esporte, a gente trata também o esporte na escola e o esporte da escola, né? Dentro da perspectiva que o esporte na escola é a tradução daquilo que é feito fora do ambiente escolar, esporte de alto rendimento, voltado para performance, para técnica apurada, onde os mais hábeis são privilegiados, né? Que é uma prática excludente, né? Onde poucos participam e a maioria fica afastada dessas possibilidades. Em contraponto, nós temos o esporte da escola, né? Que é o esporte voltado não para a alta performance, mas sim para o rendimento ótimo de cada pessoa, de cada ser humano, de cada aluno, daquilo que ele pode desenvolver, o aluno, ele com ele mesmo, a sua própria evolução. É o esporte includente, né? Onde o objetivo é incluir, possibilitar a todos esse conhecimento da cultura corporal que é o esporte. Então, nós temos um esporte próprio, voltado para o ambiente da escola, com suas particularidades e principalmente com as suas necessidades. Daí nós fomos para a sexta semana e foi abordado na disciplina uma questão importantíssima que é relacionada à questão de gênero dentro da educação física. E dentro da questão de gênero, é importante a gente trazer 3 aspectos, que é o entendimento do que é sexo, gênero e orientação sexual, para que a gente possa, a partir daí, discorrer sobre essa temática. E, nesse contexto, a gente entende que a educação física, ao longo do processo da sua histórico dentro do processo escolar, a educação física sobre 2 aspectos, que até hoje ainda temos essa discussão, infelizmente, se é melhor, se a educação física vai ter turmas separadas em relação à questão meninos e meninas, homens e mulheres, ou turmas mistas, né? Como acontece com todas as outras disciplinas, né? Como sempre nesse contexto, onde todos estão ali juntos participando da construção do conhecimento. Então, esse aspecto histórico da educação física, ao longo do processo, que ela tem turmas separadas, né? Meninos, tem a turma de educação física só para meninos, turma de educação física só para meninas. Além disso, em algumas situações, até mesmo a escolha do professor estava relacionado com a questão de gênero. Então, os homens ministravam aulas para os meninos, as mulheres ministravam aula para as meninas, e tudo isso, né, tem que ser desconstruído e leva tempo a busca de desconstrução dessa questão. Então, nós temos aí nas turmas separadas, fundamentalmente, paradigmas biológicos, né, onde negam as experiências, né, da convivência, das relações, daquilo que vai surgir da convivência entre meninos e meninas nas aulas de educação física. Nega os aspectos socioculturais inerentes a essa questão. Nega a própria escola, que em todo o seu contexto, em todo o seu ambiente, os meninos e meninas estão juntos. Não tem porquê, especificamente em uma disciplina como a educação física, eles estarem estudando em turmas separadas. E já as turmas mistas, né, ela tem uma situação importantíssima, que é a equidade de gênero, e aí a gente tem a questão da diversidade, a inclusão das pessoas, e isso tudo para gerar, que é o objetivo principal, uma aprendizagem significante dessa participação, né, entre meninos e meninas, entre homens e mulheres, que daí vai gerar justamente essa aprendizagem significante, porque é isso que a gente pretende para justamente a gente transcender a essas questões relacionadas dentro do contexto da educação física escolar. E, por último, a última temática abordada na última semana na disciplina problemática da educação física foi os temas geradores, né? O tema geradores é uma proposta de trabalho trazida por Paulo Freire. Nessa proposta, que é inversamente, né? Ela é inversa das práticas tradicionais, onde a gente parte da contextualização das situações para poder ir diretamente
a trazer o aspecto específico de cada disciplina. Então, contextualizar esse processo, né? Contextualizar aquela sala de aula, aquela escola, aquele ambiente, aquele aluno, né? Todo esse processo, para a partir daí, dessa leitura, a gente partir para o aspecto específico, né, de cada temática. Fundamentalmente, os temas geradores têm como fundamental, como um aspecto central, o diálogo. O diálogo é o elemento central dos temas geradores, onde nós tivemos a questão da investigação, que é fundamental, essa etapa inicialmente, que é observar o dia a dia, as características, os fatores importantes que cercam o aluno, aquela turma, ou seja, aquele ambiente. Daí nós vamos partir para a tematização, a partir dessa observação, verificar quais seriam os aspectos, conteúdos, os temas relevantes para que seja elencado para aquele grupo específico de alunos. Dentro dessa questão, a gente vai para o processo de identificação, né? E que é a descodificação, que seria a exploração específica dessas temáticas, né? Que foram relevantes para esse grupo. E para isso nós vamos utilizar o método de pesquisa conjuntamente, professor e alunos, para que daí a gente poder entrar num processo que é de problematização, que é o tempo todo, que é a construção coletiva dos professores e dos alunos, objetivando sempre a reflexão e a ação em todo o processo de aprendizagem. E, fundamentalmente, os temas geradores ele tem como principal missão, principal objetivo, né, que o aluno, como fim, que o aluno ele seja sujeito da sua aprendizagem, da sua própria aprendizagem. Então, o aluno é um elemento fundamental, crucial e que deve ser respeitado e preservado sempre. Pois bem, pessoal, essa aí foi a minha apresentação acerca da disciplina problemática da educação física e o mapa conceitual. Espero ter atingido o objetivo e que todos vocês possam aproveitar ao máximo. Até mais.